Hallelujah. Aleluia. Glory be to God. Glória seja dada a Deus. Glory a Dios. Hallelujah. Aleluia. I wanted to have the break. Eu queria ter o intervalo. When I get under a strong anointing, Quando eu fico debaixo de uma unção forte, the glory gets in my eyes. a glória fica nos meus olhos. And I can't read my Bible to preach out of. Eu não consigo ler a minha Bíblia. So if I sit down a little bit, it lifts up. Então, se eu sentar um pouco, então a glória sobe. Amen. Now, Amém. now I want to teach you Agora eu quero te ensinar about the law of saying. a respeito da lei do dizer. It's very important É muito importante that you get your mouth que você coloque a sua boca lined up with the Word of God em linha com a palavra de and Deus say what God says about e your ministry dizer o que Deus diz a respeito do seu ministério and what He says about your finances, e o que Ele diz a respeito das suas finanças, what He says about the anointing that's on your o life. que Ele diz a respeito da unção que está sobre a sua You vida. got to have faith in what God called you to do. Você tem que ter fé naquilo que Deus te chamou para fazer. You got to believe in what you got to believe in what you're called to do. Você tem que crer naquilo que você é chamado para fazer. Hallelujah. Aleluia. So I'm going to the rest of my session. Então, no restante dessa sessão, If the Spirit wills, tomorrow night, se o Espírito quiser, amanhã à noite, I want to teach you some things. eu quero te ensinar algumas coisas. How to have things come to you. Como ter coisas vindo para você. And like I said, I was E in como eu Lima, disse, Peru, eu estava em Lima, no Peru, and God woke me up. e Deus me acordou. And He said, I want to teach you how to prosper God's way. E Ele disse, eu quero te ensinar como prosperar da forma de Deus. And a couple of years ago, we put a book out on E that. alguns anos atrás a gente escreveu um livro a respeito disso. But He said something startling to me. Mas Ele disse algo muito impressionante para mim. That 97% Que 97% of my children, dos meus filhos, Deus dizendo, born again children, filhos nascidos de novo, 97% live beneath 97% vivem abaixo in what God has provided for you and me. daquilo que Deus providenciou para mim e para você. That's the area of healing, Isso na área da cura, finances, finanças in every area of e our em life. toda a área da nossa vida. And he said their biggest problem Ele disse, o maior problema is they don't understand the law of saying. é que eles não entendem a lei do dizer. They're talking about the lack. Estão falando sobre a falta. They're talking about the sickness. Estão falando sobre a doença. They're talking about the disease. Estão falando a enfermidade. Instead of saying what the word Ao says. invés de dizerem o que a palavra diz. Jesus, if you would open your Bibles to Matthew 6. Jesus, se você abrir a sua Bíblia em Mateus 6, Jesus, in red print, Jesus, em letras vermelhas, spoke to us falou para nós not to do, para não fazer, not to say the wrong things. não dizer as coisas erradas. So if you go to Matthew Então, se chapter você 6, for para Mateus capítulo 6, verse 25. versículo 25. Therefore I say unto you, Por isso vos digo, that's Jesus talking to you and me. isso é Jesus falando para você e eu. I want you to picture Eu quero que você imagine Jesus appearing to you Jesus aparecendo para você and saying this to e you. dizendo isso para você, Because he's speaking to you. porque ele está falando para você. And he's telling us E ele here, está nos dizendo aqui, therefore I say unto you, por isso vos digo, take no thought for your life. não andeis cuidadosos quanto à vossa Down here vida. in Brazil, Aqui no Brasil, do you know what no means? você sabe o que não significa? No means no. Não significa não. But a lot of people don't understand no. Muitas pessoas não entendem não. I understand no Eu entendo não, because my mother was a German woman, porque a minha mãe era uma mulher alemã. and when she said E no quando ela dizia não, and we didn't do it, e a gente não fazia, she'd get the belt out e a gente fazia algo errado, ela pegava a cinta and knock the hell out of us. e batia muito na gente.
because we were acting like hell. Porque ela batia como um inferno, porque a gente agia como um inferno. When Jesus says no, Quando Jesus diz não, actually the Amplified says, na verdade a amplificada diz: stop. pare! And that's what Jesus is telling us. E é isso que Jesus está nos dizendo. Not to take a worry thought. Não se preocupar. You'll never have victory in your life Você nunca vai ter vitória na sua vida if you don't get your mind renewed. se você não renovar a sua mente. I like what Pastor Bud said today. Eu gosto do que Pastor Bud disse hoje. I picked up on it. Eu peguei isso. He said when thoughts come to me, Ele diz: quando pensamentos he vêm said para I mim, just start laughing. ele diz: eu só Ha, começo ha, a ha, rir. ha, 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 ha. And I don't know, it just went inside of me E when he eu não said sei, that. entrou algo em mim quando ele disse aquilo. And that's the way when a thought comes to E you é dessa forma que quando um that is pensamento not vem a in line with the você, Word of God, que não está em linha com a palavra de Deus, just start ha ha ha. comece ha, 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 ha. You're not going to steal my joy. Você não vai roubar minha alegria. Because in the joy is the Porque strength. na alegria existe força. Now, Agora, I've been in the ministry for years, agora eu estou no ministério há but it anos. went off in me Mas isso veio sobre on mim. his patio. Lá no pátio dele. I used to say, that ain't my thought, Mr. Devil. Eu falava, não no meu pensamento, But diabo. now I'm just going to go ha 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 ha. Agora eu vou começar a dizer ha, 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 ha. See, if you're thinking about ha 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 Se ha, você ficar pensando sobre ha, 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 you're ha, not thinking about the thought. você não está pensando sobre o pensamento. And he's talking about worry thoughts E here. ele está falando sobre He's talking about pensamentos worrying about things. que se preocupando a respeito de Pastor coisas. Bud also said something. Pastor Bud também disse He algo. said, I'm not going to let anything steal my joy. Ele disse: eu não vou deixar nada roubar minha alegria. If the money don't look like it's coming Se in, o dinheiro parece que não está vindo, I'm not going to let it steal my joy. eu não vou deixar que isso roube minha alegria. Jesus said no. Jesus disse não. Amplify said stop. A amplificada diz: pare. Don't take the thought. Não fique And pensando. worry E preocupação, about things. preocupando a respeito de coisas. Hallelujah. Aleluia. Therefore I say unto you, Portanto vos digo, take no thought for your life, não andeis cuidadosos what you shall quanto à eat or vossa what you shall vida, drink, pelo que haveis de comer ou nor beber, yet for your body, nem quanto ao vosso corpo, and what you shall put on. pelo que haveis de vestir. Is not the life more than meat and the body more than clothes? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Now look at this. Olha isso. Behold. Eis. What's that mean? Olhai. O que isso significa? Look. Olhe. Another thing I like about Bud's place. Outra coisa que eu gostei no lugar, na casa lá de Bud. He's got birds all around his Ele place. tem pássaros por todo lado. He's got them in cages. Ele tem em gaiolas. Well, that's scriptural. Isso é bíblico. Jesus said, Jesus disse: if you're starting to have bad thoughts se about você things, começa a ter maus pensamentos a respeito de he coisas, said, look at the birds. ele fala: olhe para os pássaros. He didn't put that in there for filler. Ele não colocou isso aqui só para preencher espaço. No, he meant what he said. Não, ele queria dizer o que ele And está said dizendo what he aqui. meant. E ele disse o que queria dizer. He said to look at the birds. Ele disse: olhai para as aves, os And how I pássaros, take care of them. e como eu cuido deles. He's got birds all over his patio. Ele tem pássaros por todo o pátio, a varanda dele. Do you know what they're saying? Você sabe o que eles estão dizendo? God taking care of us. Deus cuida de nós. He'll take care of Ele you. vai cuidar de você. The other day, No outro dia, I was back in my home, eu estava em casa and I have an area where I sit and e eu tenho relax, uma área onde eu sento e relaxo. and I pray and so forth. E eu oro e fico lá. And I needed Eu precisava de $170,000
170 mil dólares. because they were overhauling my jet engine. Porque tinha alguma coisa com o motor do meu jato. And a new engine costs $500,000. E um novo, American dollars. um novo motor custa isso, cerca de 170 mil dólares. And I was just sitting there. E eu estava sentado lá. And I started thinking about that. E eu comecei a pensar sobre isso. I started thinking, where are you going to get the money? Eu comecei a pensar, onde é que você vai pegar o dinheiro? They want their money. They're done with that engine. Eles querem dinheiro. O motor acabou. Well, we live by faith. Bem, a gente vive pela fé. And God told me to get the engine done. E Deus falou para eu pegar um novo motor. Before I can get around. Para eu poder viajar de um lado para o outro. And I see, if you're not careful, sabe, se você não tiver cuidado, you could slip into worry. Você pode passar para preocupação. Because how do you know you're worrying? Porque como é que você sabe que você está se When you're preocupando? thinking about it Quando all você the está time. pensando sobre aquilo o tempo Well, todo. I got thinking about that Então, engine. eu fiquei pensando sobre aquele motor. And all of a sudden I looked out my window. De repente eu olhei pela minha janela. And you could 10 feet away. E uns 10, There's 7 big old metros. tree. Tinha uma árvore muito grande, a uns 11 metros. And there was a big golden hawk. E tinha um pássaro. And what are the odds for that big old hawk coming at my window? Tinha um falcão grande perto da minha janela. And that hawk talked to me. E aquele falcão falou comigo. I mean, he didn't have a voice. Ele não tinha uma voz. And he said, God's working on it. Ele disse, Deus está trabalhando nisso. God's working on it. Deus está trabalhando nisso. Now you might think that's elementary. Você pode pensar que isso é elementar. But that's what I was thinking when I was in his Mas patio. era disso que eu estava pensando quando eu estava lá na varanda dele. God taking care Deus of está your cuidando stuff. das suas coisas. God's taking care Deus está of your cuidando das stuff. suas coisas. Did you know I've been just about all over the world? Você sabia, eu já viajei praticamente para You todo can't find mundo. elephants everywhere. Você não encontra elefantes em todo lugar. You can't find gorillas. Is there any gorillas around here? Você não encontra gorilas. Tem gorilas por aqui? Just little monkeys. Só macacos pequenos. But everywhere you go in the world, you'll Mas find a bird. todo lugar que você vai, você encontra um pássaro. And that bird's to remind E you. aquele pássaro é um lembrete That's para what você. Jesus said. Foi isso que Jesus disse. 10 days later, 10 dias depois, a guy, one of my board members, dos membros da minha diretoria how much you owe on that engine? perguntou, quanto é que você deve desse motor? And they told him. E eles disseram para And he ele. said, I'm taking care Ele of falou, it. eu vou cuidar disso. So it's scripture to have pet birds. Então é bíblico em ter pássaros na gaiola. Now that ain't my message, but it's a good message. Isso não é minha mensagem hoje, mas é uma mensagem boa. But see, if you worry, Mas sabe, se você se preocupar, you won't talk right. você não vai falar certo. You won't say right. Você não vai falar as coisas certas. Well, I don't believe that. Eu não acredito nisso. That's fine, do without. Tudo bem, fique sem. Pastor Bud and Pastor Bud. and Pastor Jan, they're not doing without. E Jen, eles não estão sem, eles não estão com falta. Anyway, that's not my message. Bom, Let's isso go não on é a here. minha mensagem. Vamos I'm working continuar up to aqui. something. Eu estou trabalhando em algo aqui. And which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his statue? E quem de vocês, com cuidado, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Did you know that Dad Hagen, Você sabia que Papai when Reagan, he was on the bed of affliction, quando ele estava na cama de aflição, cama de enfermidade, that God dealt with him first que Deus lidou com ele primeiro, with the worry of sin. com a preocupação do pecado. The sin of worry. O pecado da preocupação. Worrying is sin. Preocupação é pecado. And it's doubt and unbelief. E é dúvida e incredulidade. And if you're going to make it in the E ministry, se você for querer ser bem sucedido no you're going to have ministério, to learn to have victory over você your tem thought que life. aprender a ter vitória na sua vida de pensamento. Because the devil will beat your brains out. Porque o diabo vai massacrar o seu cérebro. You need that.
an undisciplined mind Você tem, na verdade, uma mente indisciplinada. is dangerous, É perigosa. especially if you're in the ministry. Principalmente se você estiver no ministério. And God won't do nothing with your E mind. Deus não vai fazer nada com a sua mente. You have to do something. Você tem que fazer algo com ela. You got to say, no, that ain't Você my tem que thoughts. dizer, não, isso não é meu I'm not going to pensamento. get jealous of my Eu não vou brother ficar com inveja do meu irmão. because he has a bigger church Porque ele than tem uma me. igreja maior que eu. I'm not going to take that thought. Eu não vou receber esse pensamento. I'm going to think on lovely things Eu and good vou things. pensar em coisas amáveis, coisas boas. This will help you. Isso vai te ajudar. I said this will help you. Eu disse, isso vai te ajudar. Amen. Amém. And why take ye thought for clothes? Consider the lilies of the field, how they grow, and they toil not, neither do they spin. E por que andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. And wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast in the oven, shall he not much clothe you? Deus tem vestido os lírios do campo, Ele também não fará isso para você? Oh, we have little faith. Oh, voz de pequena fé. Now listen, remember we said no. Agora, lembra, a gente disse não. This is where people miss it. É aqui que pessoas erram. You might have heard this before, Você pode ter ouvido isso but we got to antes. hear it over and Mas over a and gente tem over. que ouvir de novo e de novo. Got to be repetitive. We got to say it over and Tem que over ser and over. repetitivo, ouvir de novo e de novo. I live in these scriptures Eu right vivo here nesses versículos because it gets aqui. my needs met. Porque isso aqui supre as minhas necessidades. Therefore, Portanto, take no thought. não vos preocupeis. Amplify said, stop. A Bíblia diz, pare. Don't take that thought. Não pegue esse pensamento. Now notice, don't take the thought Não pegue o pensamento and say. e diga. Now notice what he said not to say. Note o que ele diz, o que não dizer. Therefore, take no thought saying, Não andeis, pois, What inquietos, shall we dizendo que where vamos are we going to comer. get the money? Onde é que a gente vai pegar o How are we dinheiro? going to build that building? Como é que a gente vai construir o He said prédio? not to say it. Ele disse para não dizer. Don't say that. Não diga isso. Don't say, well, we're in this small city. Bem, a gente está numa cidade pequena And God told us to build this e building. Deus falou para construir esse I don't know prédio. where we're going to get the money. Eu não sei onde é que a gente vai conseguir said, o dinheiro. "Don't say that." Ele disse, não diga isso. Jesus said, don't Jesus say disse, it. não diga isso. Say, I have a supply. Diga, eu tenho suprimento. Now, you might know this, Agora você pode saber isso. but when you were called in the ministry, Quando você foi chamado para o ministério, God has a supply Deus tinha um suprimento to fund para financiar your ministry. o seu ministério. And tonight E and nesta tomorrow, noite e amanhã à I'm noite, going to teach you how to get those eu vou funds. te ensinar como receber, pegar They belong to you. essas finanças. Pertencem a você. Every dime that you need, Todo centavo que você it's precisa already funded in your já foi covenant. financiado na sua aliança. Every amount you need. Todo o valor que você precisa. But so many people are saying the wrong Mas things. tantas pessoas estão dizendo as coisas erradas. I could have said for that jet engine. Eu poderia ter dito I para don't know aquele where I'm gonna get motor. the money. Eu não sei onde é I que eu vou don't know arranjar what I'm dinheiro. gonna do. Eu não sei o que eu vou I'm fazer. going to have to send out an emergency letter. Eu vou ter que enviar uma carta de misericórdia. No, Não, I have a supply. eu tenho suprimento. He gave me the airplane. Ele me deu o avião. And I'm going to tell you, if you're going to believe for an E eu vou te airplane, dizer, se você for crer por um getting avião, the airplane's easy. receber um avião é fácil. Keeping it up is where you got to believe Manter os God. custos do avião é que você vai ter que trabalhar. You develop your faith. Você desenvolve a sua fé. And Pastor Bud's going to get an airplane. Pastor Bud vai receber um avião. And you ought to help him. E vocês têm que ajudá-lo. Amen. Amém. And look at what he has built. Veja o que ele tem construído. And people work with him. E pessoas trabalhando com ele. He's got the faith to take care of it. Ele tem a fé para cuidar disso. Are you listening to Você me? está me ouvindo? Glory be to God. Glória a Deus. Well, why does he need an airplane? Bem, por que ele precisa de um avião? Well, it's a prayer room in the sky. Bom, existe uma casa de oração no céu. As you get Nas older, nuvens. E enquanto você envelhece, the most important thing is your body. a coisa mais importante é o seu corpo.
You got to take care of the man of God. Você tem que cuidar do homem de Deus. Don't wear him out. Não fadigue ele. That went over real big, but anyway. Isso passou direto pela cabeça de você, mas tudo bem. Now listen. Ouça. You know when you think you know everything, you Sabe don't. quando você pensa que sabe tudo, você não sabe. The longer I'm in the ministry, Quanto mais tempo eu estou no ministério, the more I say I didn't know. mais I eu don't know falo, anything. eu não sei de nada. Still learning. Ainda aprendendo. Now listen. Agora ouça. After all these things do the Gentiles seek. De todas essas coisas que os gentios In other buscam. words, the world system are seeking after these things. Em outras palavras, o sistema do mundo procuram estas coisas. For your heavenly Father knoweth. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe. I like that. He knoweth. Eu gosto de saber que Ele sabe. He knows what I need. Ele sabe o que eu preciso. Say that with me. Diga He knoweth. comigo. Ele sabe. He knoweth. Ele sabe. I like that. Eu gosto He disso. knoweth. He's already handled all that. Ele sabe, Ele já cuidou de tudo isso. He knoweth what you need. Ele sabe do que você precisa. He put that in your call. Ele colocou isso no seu chamado. Everything you need Tudo que você precisa is already here on planet Earth. já está aqui no planeta Terra. You need to learn to get it to you. Você tem que aprender a pegar essas coisas para você. Hallelujah. Aleluia. Now listen. Agora ouça. Look very closely here. Ouça atentamente aqui. And after all these things do the Gentiles seek your heavenly Father know you have all these things. Versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas Now look at coisas. this. But seek ye first Olha isso, mas buscai primeiro the kingdom of God, o reino de Deus, or the way that God does things. ou a forma como Deus faz as coisas. See, when you learn how God does Sabe, things, quando você aprende como é que it's Deus the faz opposite of what coisas, the world é o does. oposto do que o mundo faz. When you learn who you are in Quando Christ você aprende a saber quem você é em and what Cristo belongs to e o you, que é que pertence a você, you work in God's kingdom. você trabalha no reino de Deus. Hallelujah. Aleluia. I said Eu hallelujah. disse aleluia. But seek ye first the kingdom of the way that God does things, Mas buscai primeiro o reino de Deus, como Ele faz as and coisas, his righteousness. e a sua justiça. The Greek says, and O being right. grego diz, e sendo justo. I want to show you another slant at Eu this. quero te mostrar uma outra faceta disso. And being right, E sendo justo, how God does things. como Deus faz as coisas. How do you be right? Como é que você é justo? Well, you learn how God does Bem, things. você aprende como Deus faz as coisas. And that's what we've learned from Dad Hagen. E é isso que nós And aprendemos that's do what you Papai learn from Hagen. your leaders. E é isso que você aprendeu the dos seus kingdom líderes. works. Como é que o reino funciona. And be right about it. E ser justo a respeito daquilo. You heard Pastor Bud talk about Você ouviu o pastor Bud falar watching out for strife. a respeito de cuidado com a contenda. See, prosperity Sabe, will not prosperidade work for you não vai funcionar para unless você, you're right. a não ser que você seja You gotta justo. be right to Você what tem que God ser says. justo com aquilo que You Deus gotta be diz. right towards Você other people. tem que ser justo com relação a outras pessoas. People say, well, I tried that prosperity Pessoas dizem, eu tentei esse negócio de prosperidade and it doesn't work for e me. não funciona para mim. Well, it does work if you're right about it. Bem, funciona se você for correto e justo com aquilo. See, strife Sabe, contenda is a killer. é um You assassino. got to fight it like a rattlesnake. Você tem que lutar com tudo. Unforgiveness.
Falta de perdão. You got to be right how God does Você things. tem que ser justo como é que Deus faz as coisas. I know preachers that speak against the faith message. Eu conheço pregadores que falam contra a mensagem da fé. See, they're not right. Sabe, eles não estão Without corretos. faith, it's impossible to Eles please não estão God. justos. Sem fé é impossível agradar a I've been Deus. persecuted for years Eu for fui preaching faith. perseguido por anos por pregar a And fé. most of those guys ain't around no more. E a maioria daqueles homens nem estão And I'm mais por still aí. preaching faith. E eu ainda estou pregando fé. Because the word works. Porque a palavra funciona. Everybody say the word works. Todos digam, a palavra funciona. Always the people that you preach to. Sempre as pessoas para quem você prega. Always give them the word. Sempre dê a elas a palavra. You always give them the word. Você sempre dê a elas a What does the palavra. word say O about que, your problem? que a palavra diz a respeito do seu problema? You give them the word of God. Dê a elas a palavra de Deus. Don't give them anything else. Não dê a elas nada mais. Because that's the way to straighten out their lives is by Porque doing what the word. essa é a forma de corrigir e consertar a vida delas, é pela palavra. So being right, Então, sendo justo, how God does things. como Deus, ser correto em como Deus faz as coisas. That's what your teachers, that's what your leaders. É isso que os seus mestres, os seus líderes, They're teaching you how to do it right. ensinem as pessoas a fazer da forma correta. Hallelujah. Aleluia. I said hallelujah. Eu disse aleluia. Now I'm going a little slow here. Agora eu estou indo bem Because devagar this is aqui. where people miss it. Porque é aqui que as pessoas erram. Jesus said stop. Jesus disse, pare. He said no. Ele disse, não. Don't take the thought and say, Não se preocupe dizendo, where are we going to get the money? How are we onde é going que a to do gente vai it? conseguir o dinheiro? Como é que a gente vai fazer? Now when you get it right, the way Agora, that God does things. como você age correto da forma como Deus Now faz as coisas, notice what happens. note o que acontece. Go ahead and read it. All these E things. todas essas What coisas. things? Que coisas? What things? Que coisas? Material things. Coisas Everything you need. materiais, tudo que você precisa. What does it say? O que é que diz? Vos serão acrescentadas. All these things shall be subtracted from you. Todas essas coisas serão subtraídas de você. What did it say? O que é que diz? What? O que diz? I can't hear you. Eu não posso te ouvir. What's 2 and 2? O quanto é que é 2 e 2? What's 2 and 2? Quanto que é 2 e mais 2? What's 4 and 4? Quanto que é 4 mais 4? What's 8 and 8? Quanto que é 8 mais 8? That's what will be happening to É your isso que life. vai estar acontecendo na sua vida. See, when you teach people how to do it right, Sabe, quando você ensina as pessoas a fazer da forma correta, these things will be added unto you. essas coisas serão acrescentadas a você. I don't know about you, I preach myself Eu não happy. sei quanto a você, mas eu estou pregando e me fazendo feliz. Glory be to God. Glória a Deus. Glory. Well, we got some more time. Glória a Deus. A gente tem mais tempo. Go over to Mark 11. Vamos para Marcos 11. Well, I heard that before. Ah, eu já ouvi isso Well, you're going to antes. hear it again. Bem, vai ouvir de novo. Go over to Mark 11. Marcos 11. Hallelujah. Aleluia. Glory be to God. Glória a Deus. I said, glory be to Eu God. disse glória a Deus. I was in a meeting Eu estava num culto with Dad Hagen. com o papai Reagan. Actually, we were in 4 or 5 meetings the last year that he was alive. Na verdade, eu estava em 4 ou 5 cultos no último ano em que ele estava por aqui. In 2003, E 2003, he had his last all-faith crusade at our church. ele teve a sua última cruzada de fé na minha He igreja. did one in Toronto, Ele fez uma em Toronto, but in the United States, our place was mas the last one. nos Estados Unidos a nossa igreja foi o último lugar. So I was a couple of months later, Então eu estava alguns meses depois, 7 months before he went home to be with the Lord. 7 meses antes de ele partir I para o was in a Senhor. meeting with him, Eu estava num culto com ele and he preached 2 nights, e ele pregou por 2 noites. and I preached a Saturday night and Sunday E eu morning. preguei o sábado à noite e domingo de manhã. Well, one night they
had a banquet. Bem, uma noite eles tiveram um banquete. This Rhema church, they just finished building their new church. Essa igreja do Rema, eles tinham acabado de construir essa igreja. And they had a dinner. E eles tiveram um jantar. A banquet. Um banquete. And they sat me down. Eles me assentaram. Mom Hagen wasn't with him. Mamãe Hagen não estava com ele. And they sat me down next to Dad Hagen. E eles então me colocaram do lado de Papai Hagen. And many years before, E muitos anos antes, God told me when I first heard Brother Hagen Deus me falou quando eu ouvi o irmão Hagen pela in primeira vez. 1971. Em 1971. He said, I want you to follow that man real close. Ele disse, Deus disse, eu quero que você siga este homem bem de perto. If you follow him close Se você segui-lo de and perto observe how he does e things, observar como ele faz coisas, you'll have a very successful você ministry. vai ter um ministério muito bem sucedido. So he was my main feeder into my life. Então ele foi um grande I modelo listened para minha more of vida. his tapes than anybody else. Eu já ouvi mais das fitas dele do que qualquer Because outra that's what pessoa. God said he was my Porque supply. foi onde Deus disse que ele era o meu suprimento. People get after me and my wife Pessoas vêm para mim e para because minha we still esposa. mention Brother Hagen Porque so a much. gente ainda menciona tanto o irmão I Hagen. said, you got a problem. Eu disse, você deve ter algum problema. That man set me free. Aquele homem me libertou. That man set me free. Aquele homem me libertou. One person told me, well, Uma pessoa me he's disse, gone. You don't need to bem, be preaching his ele se messages foi, você não anymore. precisa ficar pregando mais as mensagens dele. That's just like saying Paul's Eu gone, disse, so we don't preach out of é Paul. como dizer, bom, Paulo se foi, a gente não pode mais pregar como Paulo. But I'm working up to something here. Mas eu estou trabalhando em algo aqui. And so I was sitting there, and his Então eu mouth estava is moving. sentado lá e a boca dele se movia. If you've been around him, you always see his mouth Se moving. você estava perto dele, você sempre via a boca do irmão See, Hagen se I'm movendo. interested in having success. Sabe, eu estou interessado em ter sucesso. And if you want E success, se você quiser sucesso, follow somebody that's smarter than you. siga alguém que é mais esperto que você. Don't follow a dummy. Não siga um tolo. Don't follow a dummy. Não siga um Always tolo. be around people that know Sempre more about the Spirit than you do. Esteja ao redor de alguém que saiba mais do Espírito do que você. Anyway, Bom, de qualquer so forma. his lips are moving. Então, os lábios dele estão se So I movendo. pretend like I'm getting some salt. Então, eu estou pretendendo Because que I estou lean over by him, pegando um sal na mesa e eu me inclino perto dele and I heard him saying e eu something. ouço ele dizer algo. And so I the noise is going Então, on, o and barulho I'm está trying to hear. acontecendo e eu estou tentando ouvir. And I heard what he was E saying. eu ouvi o que ele disse. And he said, Ele disse, it'll all come to pass. e vai tudo It'll all acontecer. come to pass. Vai tudo acontecer. It'll all come Vai to pass. tudo acontecer. It'll all come Vai to tudo pass. acontecer. It'll all come to Vai pass. tudo acontecer. So I lean over Então eu me recuei and I said to myself, e eu disse para mim mesmo, what will come to pass? o que é que vai acontecer? Aren't you nosy? Você não I'm é nosy when a prophet's saying something. você não é bisbilhoteiro? Eu quero saber o que quando o profeta está dizendo. Now don't miss this. Agora não perca Listen isso. very carefully. Ouça atentamente. And the Lord said, E o Senhor you disse, remember he was several millions of dollars behind. sabe, ele estava 7 milhões de dólares atrás. And the Lord said, E o Senhor disse, all that money todo aquele dinheiro that he needs, que ele precisa, he's calling it. ele está chamando. It will come to pass. Vai What will acontecer. come to O que é pass? que vai acontecer? What he's saying. O que ele está dizendo. See this right here? Você vê isso aqui? This new revival, all our churches, all Esse my novo pastors, avivamento, we're wearing this. Todos And it os meus says it'll all pastores come to pass. usam a isso, supply. essa pulseira está That dizendo, reminds vai us tudo to say it every acontecer. day. It will Isso come nos to pass. lembra It a will falar come to todo pass. dia, vai It will acontecer, come to pass. vai It will come acontecer, to pass. vai acontecer. Then I'm sitting there, minding Então my eu estou own sentado business. lá na minha And I didn't catch it all. e eu não entendi I caught tudo. it several years later Eu because God entendi. reminded me of that. Eu entendi anos depois quando Deus me lembrou daquilo. He said he was moving that money towards him. Ele disse que papai Hagen estava movendo aquele dinheiro para ele. Then all of a sudden he goes like this. E de repente ele faz assim. He said, Brother Ed, Ele disse, irmão Ed, the dam's about ready to break on you. the dam. The dam.
You know, like a dam that holds water. D-A-M, dam. A lake, it holds a dam, it holds water back. A barreira, ok. Yeah, the dam's about A ready to break on barreira you. tá para quebrar sobre você. A barreira de um grande You know how poço your de mind água. can go. Você pode entender como é que sua mente vai. Well, I wonder what's behind the dam. O que será que tem atrás dessa barreira? Water. Água. Had, what's behind the dam? E o que está atrás dessa barreira? Some more tests and trials. Mais problemas, And he picked up what I was thinking. E ele pegou o que eu estava pensando. Somebody just say the dam's about ready to break on Sabe you. se alguém olhar para você e falar, olha, a barreira está a ponto de quebrar em você, Well, what's sobre você. behind the dam? Bom, o que está atrás dessa And barreira he que vai leans quebrar? back over. Então ele vem. And he says all Ele the gifts diz, of the Spirit behind todos that os dam is dons about do ready to break. Espírito estão atrás dessa barreira e a barreira está para quebrar. But getting back to my point. Mas voltando aqui para o meu ponto, See, sabe? Dad Hagen came off of his deathbed Papai Reagan saiu do leito de enfermidade with the laws saying. com a lei do dizer. And then I got tapes that goes all the E way então, back into the 60s with him. Eu tenho fitas que vai até os anos 60 com ele. And all through there I started saying, and it will come to pass. E por tudo aquilo You eu hear him comecei a say dizer, it, it'll all come to pass. ele It falava, will surely vai come tudo to pass. acontecer, certamente Well, vai I don't know acontecer. why I didn't pick up on it right away. Eu não sei por que eu não entendi diretamente, But I saw what he was rápido, doing. mas eu vi o que ele estava fazendo. Let the redeemed of the Lord say Que so. os remidos do Senhor digam. If you don't say so, Se você não dizer, it won't fall on não you. vai vir sobre você. You gotta say it's Você gonna tem come que to pass. dizer que vai acontecer. You gotta move it. Você tem que mover You gotta aquilo. move it. Você tem que mover aquilo. Now look at here in Mark 11, 12. Agora, em Marcos 11, 12. Mark 11, 12. Marcos 11, 12. And let's read up above before he talks about speaking to a mountain. E vamos ler antes de quando ele fala para a montanha. Because these two run together. Porque esses dois trabalham Mark juntos. 11, 12. Marcos 11, 12. And on the morrow when they came from Bethany, E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, he was hungry. ele teve fome. He needed to eat. Ele precisava de comida. And seeing a fig tree afar off having leaves, Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, he came foi ver if happily he might find anything thereon. se nela acharia alguma coisa. And when he came to it, E chegando a ela, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. If a fig tree has leaves, it should have figs. Se uma figueira tem folhas, já deveria ter figos. So the fig trees didn't have anything Então a figueira não tinha nenhum for fruto him to eat. para que ele comesse. And Jesus answered. E Jesus respondeu. See, this is where people miss it. É aí que é aí que as pessoas erram. And that's what he told me in Lima, Peru. E foi isso que ele me disse em Lima, no Peru. My people need to learn how to answer right. O meu povo precisa aprender a responder da forma correta. When lack tries to get into your Quando a life, falta tenta vir na sua you cabeça, need to answer it and você talk tem to que it. responder e dizer You need to aquilo. answer and talk to Você it. tem que responder e dizer. You need to answer sickness and Você talk tem to que it. responder doença e dizer para a doença. Why? Por quê? Because it has an ear to hear. Porque tem um ouvido para ouvir. Now listen. Ouça. Hallelujah. Aleluia. And Jesus answered and said unto it. E Jesus respondendo disse à figueira. I don't know how you think. Eu não sei como é que você pensa. And I said, well, how can you answer something if it didn't say something to you? Eu perguntei, eu disse, como é que você pode responder algo se alguma coisa não te disse algo? So the tree had to say something. Então a árvore tinha que ter dito alguma coisa. I can't prove it, but you can't disprove it. Eu não posso provar, mas você não pode desaprovar.
Because I asked God, I Porque said, eu perguntei a if he's Deus. going to answer it, it must have said Se something. ele respondeu a figueira deve ter dito algo para ele. Now, I can't prove it. It ain't in the Bible. Eu não posso provar, não está na Bíblia. But you can't disprove it Mas either. você não pode desaprovar And the também. Lord said, that tree E o said, Senhor disse, aquela árvore disse, we're not going to give you breakfast, a lunch, or gente dinner. não vai te dar nem café, almoço ou janta. And he answered E ele respondeu and said unto it. e disse à figueira. Now, if you're going to talk to something, Agora, se você for falar para alguma coisa, it must have an ear to hear. deve ter ouvido para ouvir. I don't know if I'll get to it tonight, Eu não sei se eu vou chegar até lá hoje. but everything on this earth that Mas was made by God tudo nessa terra que foi criado por Deus has an ear to hear. tem ouvido para ouvir. Your supply O seu suprimento is waiting to hear from está you. esperando ouvir de você. So that's how Jesus answered lack. Então foi assim que Jesus respondeu à falta. And he said unto it, E ele disse, respondeu à figueira. did the tree obey him? A figueira obedeceu a ele? Did the tree obey him? A figueira obedeceu? I'm asking you a Eu estou te question. fazendo uma pergunta. Did the tree obey him? A figueira obedeceu a Jesus? Well, if you answer right, Bem, se você responder certo, it'll obey you. vai obedecer a você Because you're também. made in the image of God. Porque você foi feito à imagem de Deus. Come over and preach to you. Eu Praise vou God. pregar por aqui. So you got to learn how to answer Você right. tem que aprender a responder da forma certa. Amen. God's people need to learn how to answer O right. povo de Deus tem que aprender a responder da forma certa. You got to learn how to answer to lack Você tem que aprender a responder para a falta that tries to come into your que life. tenta entrar na sua vida. Lack of money, you need to do what Falta God de called dinheiro, you você to tem do. que fazer o que Deus te ordenou No, a you fazer. answer it. Não, você responde. I said, I have a supply. Eu tenho um suprimento, eu Now disse. listen. Agora ouça. I have a supply Eu tenho um suprimento to annihilate the need. para anular a falta. But my God Meu Deus shall supply. suprirá. He has a supply Ele tem um to suprimento annihilate the need. para anular a falta. If you have no needs, Se você não tem nenhuma falta, you don't need the supply. você não precisa de You suprimento. got to have a need. Você precisa ter uma necessidade. I understand Eu entendo the leadership que a liderança went out here and dug a hole with no money. saiu aqui e abriu um buraco sem dinheiro. They created a need. Eles criaram uma necessidade. They created a need for Eles concrete. Criaram uma They necessidade para o created a need concreto. for steel. Eles criaram uma necessidade para o ferro. And they knew that they had a supply. E eles sabiam que tinham um suprimento. And now you see the building. E agora você vê o prédio feito. Concrete came. O concreto veio. The steel came. O ferro veio. I'm always creating needs. Eu estou sempre criando necessidades. I put a demand on my Eu coloco supply. uma demanda no meu suprimento. Well, I don't want no needs. Bom, eu não quero nenhuma Well, then your necessidade. supply won't work Então for you. o seu suprimento não vai The operar para supply's você. for a need. Existe um suprimento para a necessidade. They went out there and dug a hole. Eles foram lá e abriram um Isn't that buraco. what you told me Não last night? não foi isso que você falou para mim? Yeah, they said that. Well, Sim. we just came out here. We didn't have no money, Eles falaram, right? a gente veio aqui, a gente não tinha dinheiro nenhum. and we started moving dirt. E a gente começou a mover com What were they doing? até o que eles estavam fazendo. See, I learned. Eu aprendi. God tells me to do something. Deus me fala para fazer algo. I'll start creating the need. Eu começo a criar uma And here comes necessidade. the supply. E aí vem o suprimento. That tree had an ear to hear. It Aquela obeyed. figueira tinha um ouvido para ouvir. So you need to talk to your supply. Você tem que falar para o seu suprimento. Pastor Jay, Pastor Jay, he had a building behind him. ele tinha um prédio. And they've been looking at it for a couple years. E ele estava olhando para esse prédio há anos. And the Lord started dealing with E him. o Senhor começou a lidar com ele.
that the Lord wanted to give it to him. que o Senhor queria dar aquele prédio para ele. So first of all, we went walking around it. Então, primeiro a gente foi lá andar sobre aquilo. I got a faith whistle. I Eu call tenho things in. a Calling those fé do things as be not assovio, as though chamando they as were. coisas que não são como já I said, fossem. building, Eu disse, prédio, listen up. ouça. You got an ear to hear. Você tem ouvido para You ouvir. get into this church Você with me. venha para esta igreja. And now they're remodeling it. E agora eles estão I'm going to be one of the reformando. first to preach in it. Eu vou ser um dos primeiros a pregar na igreja. See, when you learn, Sabe quando when você you learn aprende? how Jesus did things. Quando você aprende como é que Jesus fez coisas. First of all, he said, put a governor on your mouth if you're not going to talk right. Primeiramente, ele diz, coloque um governador na sua boca para você falar a coisa certa. He said, no, Ele disse, não, stop. pare, Stop. Don't pare, talk that way. não fale dessa forma. Don't talk how we're going to make it. Não fala como é que a Don't gente vai talk, well, I conseguir. don't know if we could do Oh, it. não sei se a gente vai conseguir. God told you to do it. Se Deus falou para você fazer, You can do it. você pode fazer. Just get your mouth right. Coloque a sua boca na forma correta. Most people got mouth problems. A maioria das pessoas tem problema na boca. A lot of Christians, Muitos crentes, 97%. 97%. Did you know there's 3% Você sabia of que the tem population of the world 3% da população do mundo control the money? controlam o mundo? Well, that's got to change. Isso tem que mudar. That ain't 3% of the body of Christ. Isso não But é 3% do corpo God de said, Cristo. that is an allegation towards me. Isso é When um confronto contra he mim. said 97% of Quando my ele people falou, live beneath. 97% do meu povo vive abaixo. Don't believe in healing, Que não crê em cura, righteousness, em justiça, em prosperity. prosperidade. God wants you to live in the best. Deus quer que você viva no He melhor. wants you to have the best. Ele quer que você tenha o melhor. I don't know if I'm helping you, Eu não sei se eu estou te ajudando, but I'm sure helping myself. mas eu estou me ajudando aqui. Amen. Amém. Amen. Amém. I'm going slow on this because Eu I vou want you bem to get it. devagar com isso porque eu quero que você entenda. This is what God told me to teach on. Foi isso que Deus me falou para ensinar. Because he said, Porque Ele disse, in this new wave, nesta nova onda, the people have to say it'll all come to as pass. pessoas têm que dizer, tudo It vai will come to acontecer. pass. Vai acontecer. And everything I E need to tudo que eu operate in this preciso way, para operar nesta I have to call it in with my onda, mouth. eu tenho que chamar com a minha boca. Glory be to God. Glória a Deus. You know, in Genesis, Sabe, em Gênesis, remember they were building that tower? lembra, eles estavam construindo aquela Tower of torre. Babel. Aquela torre de Babel. And God had to come down and mix E up Deus the words teve que descer para confundir as palavras. because it said nothing could Porque be restrained disse, from them what they nada- imagined to do. Nada poderia ser tirado deles, aquilo que eles intentavam fazer. You heard the pastor Você ouviu o pastor? when he was up here. Quando ele estava aqui, He said, ele disse, we need to be saying the same thing. nós temos que estar dizendo a that what mesma you coisa. said, Não if I foi heard isso? right? Eu ouvi direito? We all need to have the same vision. Todos precisamos ter a mesma visão. Don't try to be a lone ranger. Não tente ser uma pessoa sozinha, solitária, Let's um do it atirador together. sozinho. Vamos fazer juntos. And bring all our gifts E together trazer todos os nossos and dons saying juntos. the same E thing. dizendo as mesmas coisas. God had to go down to change their Deus teve que descer e mudar different languages a língua. because nothing would be restrained from Porque them. nada seria impossível para They could have eles. built that thing Eles way up there. poderiam construir aquilo até lá. So what imagine in the new Então covenant what we imagine could no do. Novo Testamento, na Nova Aliança, o que podemos fazer. Ei, glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. In closing, E em conclusão, that means I'm starting to close. significa que eu estou começando a terminar. I want to have strength for tomorrow. Eu quero ter força para amanhã.
Now look at here, the 20th verse. Olha o versículo 20. And in the morning, E pela manhã, and as they passed by, enquanto passavam, they saw the fig tree dried up from the roots. viram que a figueira se tinha secado And desde Peter, as calling raízes. to remembrance, E Pedro, lembrando-se, said unto him, disse-lhe: Master, look, that fig tree which thou cursest is withered away. Mestre, olhe, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. You know, Sabe? you think you get everything out of this. Você pensa que já I'm extraiu finding tudo more disso. stuff all Eu the estou time. encontrando mais coisas o tempo todo daqui. Have faith in God. Tende fé em Deus. If you have a cross-reference Bible, Se você tem uma Bíblia de either you have a referência, letter or ou você a tem number. um número aí ou uma letra And the aí. original says, have the faith of God. E no original diz: tende a fé de Deus. I heard a guy on the radio Eu one ouvi time. um homem no rádio uma vez He dizendo. said, can you imagine Ele disse: você poderia imaginar anybody preaching qualquer pessoa pregando that you can have faith like God? que você pode ter fé como Deus. And can you E imagine você pode imaginar anybody saying qualquer pessoa dizendo that you can have what you say? que você pode ter o que você diz. I was driving down the road Eu estava dirigindo na rua and listening to that e guy. ouvindo esse homem falando. And I flipped over here to Mark. E eu virei aqui para Marcos. See, I'm going to answer it. E eu vou responder aqui. Any unbelief that comes to me, I'm going to Qualquer answer it. incredulidade que vem até mim, eu vou responder. Now, he didn't hear me, Ele não me ouviu. and I stuck my Bible up E eu by the radio. coloquei a minha Bíblia bem perto do rádio. And I said, can't you Eu read? disse: você não consegue ler, não. Jesus said I could have the Jesus God kind of disse faith. que eu posso ter o tipo de fé de Deus. Jesus said I could have Jesus what I say. disse que eu posso ter o que eu digo. Click. Apaguei, desliguei. Jesus said. Jesus disse. So why should I listen to some Então por que eu tenho que ouvir doubting para preacher? algum pregador que duvida, que And é I said, incrédulo? can't you read? Você não consegue ler? Jesus said we can have Jesus what we disse say. que a gente vai ter o que diz. Hallelujah. Aleluia. Brother Hagin, O irmão Dad Reagan, Hagin, papai Reagan, he knew he could have what he said. ele sabia que podia ter aquilo que ele That's dizia. why he was saying at that dinner É por table. isso que ele estava dizendo Now, naquela the way I mesa. understand it, Agora, da forma como eu after he entendo, went home to be with the depois Lord, que ele se foi para o that money Senhor, came in. que aquele dinheiro veio. Is that right? See, Isso é correto? on his watch, Sim, quando ele estava observando, vigiando, it came in on his watch. veio enquanto ele estava observando e vigiando por Are you aqui. listening to me? Você está me ouvindo? Now it's under somebody else's, Agora Watch. está sobre os cuidados de And uma they outra have to use pessoa. their faith. E eles têm que usar a But fé on deles. his faith- Mas na fé dele, glory be to God. glória a Deus. All right, in closing, Em conclusão, have the faith of God. tende a fé de Deus. For verily I say unto you, Porque em verdade vos digo that whosoever que qualquer shall say, que disser, you need to put a little box around você say. tem que colocar aí, sublinhar a palavra Just put a disser. little box around Coloca say to uma remind you. caixa aí, sublinha a Unto palavra this para mountain, te lembrar. This mountain, A este monte, disser a este monte, be thou removed. ergue-te. Let's stop on remove. Vamos parar nessa palavra, mover. Remove Mover means to move something. significa mover algo. If you're moving, Se você está movendo, you either go get a moving truck, ou você vai pegar um caminhão de mudança. or I don't know how you do it here, Eu não sei como é que vocês fazem but in aqui, America we call mas nos Estados Unidos a gente a chama moving truck to move our furniture. a gente chama um caminhão de mudança para mudar as nossas coisas. You're saying Você está dizendo move things. movendo, Move things. mover coisas. Dad was moving that money. Papai estava mudando aquele dinheiro. And when God gave me that vision E at quando Deus Brother me deu- Ames Church, E quando Deus me deu aquela visão na igreja do irmão Ames, he said there's a condition to get
to get the equipment that we need and the anointing and everything that we need. Ele disse, existe uma condição para pegar tudo, a unção, a ferramenta que a gente precisa. They got to say it. Eles têm que dizer It'll come to pass. que vai acontecer. It will surely come to pass. Certamente acontecerá. Everything that I'm believing for. Tudo que eu estou crendo. That's why we got this reminder. É por isso que a gente tem esse lembrete aqui. To remind ourselves Para nos lembrar that it'll all come to que pass. tudo vai You got acontecer. yours on you? Você tem a sua, Praise tá God. usando Put a yours sua? up. Coloca a That's to sua. remind us. Isso é para nos It's like lembrar. writing a note. É como escrevendo To um remind us every lembrete. day. And it'll Nos all lembrar. come to pass. E tudo vai acontecer. It'll all come to pass. Tudo vai acontecer. See, at that dinner table, Sabe, naquela mesa de jantar, God taught me something about observing and watching. Deus me ensinou algo a respeito de olhar e observar. See, Pastor Bud, Sabe, o pastor Bud, I went over to his house. eu fui para a casa dele. I'm not judging or anything. Eu não estou julgando ou I'm nada not disso. snooping for anything. Eu não estou buscando, procurando, I'm just vasculhando nada. observing. Eu só estou How does observando. this man have this kind of success? Como é que esse homem tem esse tipo de sucesso? And he was just a truck driver. E era só um caminhoneiro. And a mean one at that. E um bem mau. Before he got saved. Antes dele se converter. See, I'm watching him. Então eu estou observando ele. See, observe when there's people around you Observe quando tiver pessoas ao seu that are full redor of the Spirit. que são cheios do Espírito. You'll learn Você vai aprender just by observing. só observando. He's got birds all around. Ele tem pássaros por todo lado. I learned about how to get my strength. I knew that all the time. Eu aprendi como é que eu posso ter a minha força. But Eu when he sabia said that, it disso. became a Mas reality quando to ele me. disse isso, se tornou uma realidade para And mim. it showed me something. E me mostrou algo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Aleluia. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. And he started laughing. We all started E ele laughing. começou a rir, todo mundo começou a rir. he almost fell out of his swing. Quase que ele caiu da cadeira de balanço. But see, always learning, always Mas observing. sabe, sempre observando, sempre aprendendo. Well, if I didn't observe, I'd have never Bem, learned. se eu não observasse, eu nunca teria aprendido. I've been in his meetings when he had preached that. Agora eu já estava em cultos quando ele pregava sobre isso. Me and my wife. Eu e a minha esposa. He'll say, go over to Mark 11. Ele dizia, vá para Marcos 11. And we don't go, oh. E a gente não fazia. We heard that Deus do before. céu, a gente já ouviu isso de No, novo. we look at each other. Não, a gente olhava um para o outro. Here we go. Vamos lá. I've had people tell me, Eu já tive pessoas me why do you dizendo, go to Brother Hagin's meetings so much? por que você vai tanto para os cultos do Well, I irmão told him it's Reagan? none of your Eu business. disse, primeiro, não é da sua conta. As God told me to observe. Deus me disse para observar o homem. Well, he tells those Bem, stories. ele conta histórias And we've antigas. heard those stories. E a gente já ouviu todas essas histórias dele. I said, apparently you haven't. Eu disse, bom, aparentemente você não Because ouviu in the nenhuma. stories are the nuggets. Porque nas histórias existem And as dicas. he would tell the same story E over and ele over. falava a história a mesma And I coisa. Well, that last time he said it, I missed that one. Da última vez eu falei, eu não lembrei, eu não sabia disso. Eu não tinha pego aquilo. Amen. Amém. Glory be to God. Glória a Deus. And shall say unto this mountain, E disseram a este be monte, thou removed, ergue-te and be thou cast in the e sea, lança-te no mar. and shall not doubt in his heart. E não duvidar em seu coração. You know, if you say it long enough, you'll believe it. Sabe, se você disser o suficiente, Your você vai tongue- começar a crer. Your tongue A is a sua pen as a ready língua writer. é como a caneta de um Everything escritor. around you will be yelling at you. It won't come to pass. Tudo ao seu redor vai estar gritando para But você. the Não more vai you say acontecer, it, mas quanto mais você disser, The more you say it, quanto mais você the more disser, you'll write it on your heart. mais você vai escrever no seu coração. And what's written on your E o heart que is está what you escrito no believe. seu coração é o que você vai crer. That's why he has the three more saying. É por isso que tem 3 palavras dizendo. The Bible talks in James, A Bíblia fala em Tiago the heart will go either way. que o coração vai de um lado para o outro. It'll have a bunch of unbelief, Vai ter incredulidade or you can fill it through a faith. ou você pode encher de So fé. whatever you're writing, Então, whatever you're saying, you're writing it on your heart. Seja o que é que você está falando, você está escrevendo And no believe seu with his coração. heart, E crê no seu coração. but shall believe
that Mas those things crer que se fará which he saith, aquilo que diz. now look E at here, olha, shall come to pass. tudo que disser lhe será feito. There it is. It'll come Aqui to está, pass. vai acontecer. It'll come to pass. Vai acontecer. See what? Sabe? I don't know how many times I've read that. Quantas vezes eu já li isso? And I know you already know it. E eu sei que você já sabe. You think you do. Você acha que sabe. I can be around you 5 minutes and Eu I can posso, locate you. eu posso ficar 5 minutos do You seu know what lado I'm e talking posso about? te You can localizar. you can locate a Você person. pode localizar a pessoa. They can be big ameners. Eles podem ser grandes falando amém no culto. But go have lunch with them and Mas see what they vai, say. almoça com eles e ouça o que eles dizem. What will come to pass? Vai What I acontecer. say. O que vai acontecer? Aquilo que eu disse. But saying Mas it will dizendo come to pass, you're moving it. vai acontecer, vai You're mover. moving it. Você está You're movendo. moving it. Você está You're erguendo. moving it. Você está movendo. Why? Por quê? Because it has an ear to hear. Porque tem um ouvido para ouvir. And if the Lord allows me, E se o Senhor me we'll pick permitir, up here tomorrow a gente night. vai pegar a partir desse ponto amanhã I à want to noite. go back to the book of beginnings. Eu quero voltar para o livro dos começos show you e te mostrar That Adam que Adão put a name on everything colocou um nome em tudo, for he could call it. porque ele poderia chamar pelo His nome. name was above every name at that time. O nome dele estava acima de todo nome naquela Everything época. had to bow to his Tudo name. tinha que se dobrar ao nome dele. And that's my message for tonight. E esta é a minha mensagem para amanhã à noite. May my fruit remain. Que o meu fruto permaneça. Stand to your feet and give him Vamos ficar de praise. pé e vamos louvá-lo. Give him praise. Vamos dar louvor a ele. Give him praise. Vamos louvá-lo. Give him praise. Vamos louvá-lo. Dê louvor Give him a ele. praise. Dê louvor a ele. Give him praise. Dê louvor a ele. Give him praise. Dê louvor a ele. It'll all come to pass. E vai tudo acontecer. It'll all come to pass. The vision Vai for tudo Brazil. acontecer. A visão para o Brasil. It'll all come to pass. Vai tudo acontecer. It'll all come to Vai pass. tudo acontecer. Say this with me. Diga assim comigo. Listen up. Ouça. Say this with me. Diga assim comigo. Everything I'm believing for, Tudo que eu estou crendo. everything I dream of, Tudo que eu sonho. what God wants me to O do, que Deus quer que eu faça. it'll all come to Vai pass. tudo acontecer.